Prezados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o Diácono Albino e nesse vídeo nós vamos comentar a segunda parte da nossa nova lição desse novo trimestre de 2026. Esse novo trimestre que nós vamos estudar, a lição vem com esse tema, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, durante esse terceiro trimestre, nós vamos estar estudando sobre a Igreja dos Gentios. Essa lição ela está toda baseada no livro de Atos dos Apóstolos. No vídeo anterior, nós já comentamos a primeira parte, o primeiro ponto da lição. Nesse vídeo nós vamos comentar o segundo ponto dessa nossa lição, que tem como tema, aqui está no quadro, você está visualizando, o Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito Santo e a obra missionária. Então, nesse segundo ponto da lição que nós vamos comentar nesse vídeo, certo? E aqui estão os subtópicos, né? O Espírito conduz a missão, o poder do Espírito na evangelização dos gentios, evidências da ação missionária do Espírito. Então, por que nós estamos gravando vídeos e vamos comentar? O nosso propósito é ajudar os nossos alunos. Eu sou professor de EBD há muitos anos. Hoje eu estou servindo ao Senhor ali na congregação Boas Novas. E o nosso objetivo é ajudar nossos irmãos na compreensão do estudo desse novo trimestre, certo? Então, a lição que nós vamos estudar nesse domingo é o chamado para os gentios, e o que eu vou comentar hoje é a segunda parte da nossa lição, certo? A igreja aqui deixa eu localizar aqui. Certo. Então, o Espírito Santo e a obra missionária. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, porque o Espírito Santo está ligado à obra missionária. A obra missionária está ligada ao Espírito Santo. Então, esse assunto não pode estar desassociado um do outro. Então, o Espírito Santo, ele é fundamental para o trabalho missionário da igreja.
Então, no nosso primeiro subtópico, aqui, o Espírito conduz a missão. Então, nós estamos vivendo na dispensação da igreja. Jesus, ele esteve aqui na terra. Ele veio para cumprir uma missão que lhe foi imputada. Como disse o evangelista João, o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. É claro que João está se referindo a Jesus. Então Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus, ele completa o seu ministério aqui na terra, ele já havia falado sobre a sua partida, mas ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa para a sua igreja, que ele iria, mas enviaria o Consolador, o Paracleto, o Ajudador. Então Jesus foi assunto ao céu e o Espírito Santo veio como ele havia prometido. Então, a promessa é que eles fossem para Jerusalém e esperassem a promessa que Jesus havia prometido. Então, o Espírito que conduz a missão, a partir desse momento, o Espírito Santo, ele vai entrar em cena como aquele que veio para ajudar a igreja a cumprir o propósito de Jesus, que é a evangelização dos povos. Veja que na palavra-chave da nossa lição é gentios, nação, povos, porque o evangelho, a missão, ela não vai ficar restrita apenas em Jerusalém. Então, o Senhor quer que a sua palavra vá além, atinja outros povos. A mensagem do Evangelho é para todos os povos. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. É a boa notícia de Deus. Deus, ele tem uma boa notícia. Essa boa notícia não é somente para os judeus, mas também para os gentios, para os povos não judeus. Então, o Espírito que conduz a missão. Então, o Espírito Santo agora vai dirigir, vai orientar a igreja nesse trabalho missionário. Então, o trabalho missionário, ele nasce aonde nós estudamos o primeiro tópico, que a base da obra missionária foi a cidade de Antioquia, Antioquia da Síria.
certo? Não vamos confundir com Antioquia da Pisídia, mas Antioquia da Síria, certo? Então, dessa cidade, vão sair os missionários para cumprir a obra de evangelização. Mas eles não vão estar sozinhos. Eles vão estar na companhia do Espírito Santo, que vai conduzir a missão. Então, o livro de Atos pode ser chamado, com justiça, Atos do Espírito Santo. Porque, na verdade, o Espírito Santo é o agente principal da missão. Nós não estamos falando aqui de uma influência, de um poder, mas nós estamos falando aqui do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo falou lá, quando eles estavam ali reunidos na igreja de Antioquia. Eles ouviram a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala dizendo: separai-me a Barnabé e a Saulo. Então, o Espírito Santo não é uma força, uma influência, é uma pessoa. Então, é o Espírito Santo que vai conduzir a obra missionária. É o Espírito Santo que vai dirigir, que vai orientar. Então, esse livro, com justiça, poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Porque quem vai fazer a obra, quem está conduzindo a obra, quem está fazendo tudo, é o Espírito Santo. Os missionários são apenas instrumentos que o Espírito Santo está usando para cumprir o propósito de Deus. Então, é Ele quem inspira, o Espírito Santo inspira, dirige, conduz, separa e envia os missionários. Então, nós vemos aqui a ação completa do Espírito Santo na evangelização dos povos gentílicos. A missão não nasce da criatividade humana. Por que ela não nasce da criatividade humana? Porque esse plano ele foi estabelecido muito antes. Esse é um plano divino, é um plano de Deus. Um trabalho que já estava projetado. Certo? Então, esse trabalho não é de criatividade humana. A missão de evangelizar é uma criatividade divina. Mas na vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos
ou seja, parados, sem ação, medrosos. Eles estavam, quando Jesus ele ressuscitou, eles ficaram agora sem a presença física de Jesus. O texto conta que eles estavam com medo, amedrontados, eles choravam. Então, o medo tomou conta deles, porque agora eles não tinham mais a presença física de Jesus e eles estavam trancafiados com medo, certo? Então, nessa maneira de estar triste e chorando e com medo, eles não tinham condição nenhuma de cumprir o propósito de Deus. A mensagem de Jesus foi bem clara: vão, preguem o evangelho a toda criatura. Mas eles estavam cheios de medo. E aí que entra a ação do Espírito, quando eles estão esperando a promessa que Jesus havia prometido. Então, sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com o Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Por que no Pentecoste que eles se tornaram ousados, que eles se tornaram corajosos? Porque foi exatamente no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, uma festa de peregrinação, uma festa importante. Então todo o povo ia para Jerusalém participar da festa de Shavuot, porque o nome dessa festa em hebraico é Shavuot, quer dizer semanas. Então, o que é que está acontecendo? Porque a festa de Shavuot é a festa da colheita, a festa das primícias, onde eles vão colher as primícias daquela colheita e vão apresentar ao Senhor como forma de gratidão, de reconhecimento, certo? Então foi depois que Jesus ressuscitou, 3 dias depois começa essa festa. Então o Espírito Santo veio, o Espírito Santo caiu sobre eles, mudando totalmente a vida daqueles homens e mulheres. Então, o medo foi embora. Depois que eles recebem o batismo com o Espírito Santo, aí eles estão revestidos de poder. Eles estão com graça, eles estão com ousadia, eles estão com intrepidez para poder proclamar, anunciar a palavra de Deus. Agora eles vão para a rua porque eles não têm mais medo. Eles agora estão dispostos até morrerem pelo nome do Senhor. Então, com o Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados, ou seja, confiantes, corajosos. Então, assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Então, é o Espírito Santo, que está fortalecendo aqueles homens e mulheres para cumprir o plano de Deus, a evangelização do mundo, certo? Então, o poder
do Espírito na evangelização dos gentios. Então, o Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo está trabalhando na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo. Isso aqui, meus irmãos, era como viviam os primeiros cristãos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é importante para nós porque ele é um registro da igreja primitiva, como viviam os primeiros cristãos. Então esse livro ele é importante para a igreja, porque através desse livro nós vamos ver como viviam os primeiros cristãos, certo? Então é interessante nós observarmos, assim que nós abrimos a nossa Bíblia e quando começamos a ler o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar que Lucas ele fez um trabalho minucioso, um trabalho com muito cuidado, com muita diligência, acerca não só do que Jesus fazia, mas também do que ele ensinava, como está escrito no próprio texto. Então Lucas ele fez um registro bem dedicado do ministério terreno de Jesus. Então, os discípulos viviam cheios do Espírito Santo. Quando eles viviam, no sentido era o dia a dia. Era o dia a dia. No dia a dia eles estavam sempre cheios do Espírito Santo. Não é só um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Não, isso aqui era diariamente. Isso aqui era a vida dos primeiros cristãos. Eles viviam sempre cheios do Espírito. E por isso evangelizavam com coragem. Olha só, eles não evangelizavam com medo, com timidez. Eles evangelizavam com coragem, com ousadia, com intrepidez. Discernimento e alegria. Então eles evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. Eles iriam enfrentar oposição. Eles iriam passar por momentos difíceis. E sem a ação do Espírito, sem a ação do Espírito Santo, eles jamais conseguiriam. Então, quando eles são batizados com o Espírito Santo, mesmo enfrentando aflições, mesmo enfrentando oposições, mas eles não param. Eles suportam, eles avançam.
E agora nós vamos falar sobre evidências da ação missionária do Espírito. Evidências. Aquele que a gente pode perceber, aquele que a gente está vendo. Então, as primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar de perseguições. Mesmo assim, apesar de lutas, apesar de perseguições, mas eles estão indo lá. Eles estão plantando igreja. Estão evangelizando, ensinando a palavra com ousadia. Então, em Pafos, uma cidade, né? Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. Então, o que foi que aconteceu aqui nessa cidade chamada Pafos? Eles estavam ali, já evangelizando, pregando, e um cidadão por nome Paulo Sérgio demonstrou muito interesse em conhecer, em ouvir a palavra de Deus. Só que ali também havia um homem chamado Elimas, envolvido com feitiçaria, com magia, ele fazia, né, mágicas, e ele conseguia atrair muita gente para ver o que ele fazia. Então, esse Elimas, ele queria distrair Sérgio Paulo, porque Sérgio Paulo, ele ouvia o Evangelho, ele estava querendo ouvir o Evangelho. E o diabo, como sempre, ele está trabalhando para desfazer, para impedir o avanço da obra de Deus. Então, ele começou a ser usado pelo diabo para afastar esse cidadão chamado Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus. E Paulo, cheio do Espírito Santo e com discernimento espiritual, ele entendeu ali que aquilo era uma ação do diabo e com toda a autoridade ele repreendeu aquele espírito maligno, certo? Aquele homem ficou cego por algum tempo, como disse o apóstolo Paulo, e eles viram o poder de Deus, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, os milagres. Eu creio que aquele homem se tornou um cristão. Então, nós estamos vendo aqui evidências, provas de que é o Espírito Santo quem faz. Então, atos do Espírito Santo. Então, meu irmão, essa foi a segunda parte da nossa lição. Então, você aprendeu sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Aguardem, né, os próximos vídeos, nós ainda temos mais algumas partes para comentar, então aguarde aí, né, e continue estudando a Bíblia.